Queridos irmãos, graça e paz, bom dia. Quem já está por aí, aqueles que ainda vão chegar, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Que você tenha um dia realmente abençoado na presença do nosso Deus, onde a presença do Senhor esteja sobre a sua vida e também sobre a sua casa. Nós só vamos aguardar mais um segundinho aqui, os irmãos estão entrando, aguardar só essa chegada dos irmãos aqui, para a gente poder dar sequência. Não estou entrando. Bom dia, Esther. Deus abençoe. Irmã Ângela, bom dia. Irmã Ângela, olha, me deixou com água na boca, hein? Aquele sushi, aquele sashimi. Poxa, não faz mais isso não, irmã Ângela. A gente está dentro de casa aqui, não pode sair. E a gente não tem uma sushi woman dentro de casa como a Laís. Então, fica difícil para a gente. Brincadeira. Deus abençoe vocês. Irmã Renata já com a gente, Edmar, irmã Raquel, irmã Cláudio Lira, maravilha, ontem completando mais um ano, celebrando o casamento, ele, Simone e Ingrid, Deus abençoe essa família, em nome de Jesus. Pastor Eliseu, está fazendo barba, né? Vou passar a dica aí, como é que se faz essa barba. A barba do irmão tá muito grande também esse tempo de quarentena. Preciso de um barbeiro para fazer barba, não, para fazer em casa. Maravilha. Deus abençoe, pastor Eliseu. Segunda de Gramacho, família querida, família da fé. Luiz, Deus abençoe, Luiz. Paulo está com a gente, Paulo Lopes. Maravilha, bom ter você aqui com a gente. Nós já vamos dar início à nossa celebração aqui, irmãos. Estão só aguardando um minutinhozinho, 5 minutinhos no máximo. Nem isso, para a gente dar início aqui orando, louvando ao Senhor. Nesta manhã, para a gente matar a saudade, né? A gente vai tentar fazer isso em alguns domingos, não na sequência, né? Semana que vem nós temos o nosso Instituto da Família, mas no outro, e aí a gente intercala, passa 15, passa 20, a gente faz com uma outra equipe. Hoje pela manhã, nós vamos relembrar o Grupo Ágape cantando conosco. Então, nós temos 2 vídeos aqui, de cultos exclusivos, específicos. Uma gravação que foi feita no dia da minha posse, há 1 ano e meio atrás, no dia 26 de janeiro de 2019. Nós vamos compartilhar esse vídeo aqui com um hino muito bonito, o Grupo Ágape participando e cantando, e de uma outra ocasião que o Grupo Ágape também cantou, com um hino também, do cantor cristão. Então, a gente vai lançar aqui, além de ter o nosso momento de louvor também com o Rodolfo, nós vamos fazer esse momento de participação musical aqui, né? Então, vai ser muito bom para os irmãos relembrarem também dos demais irmãos, das nossas atividades. Tenho certeza que será abençoado participar desse momento com os nossos irmãos. Uma Márcia, pastora Márcia Luzardo com a gente aqui também, que Deus abençoe. Ô, Cláudio, todo mundo aí completa alguma coisa na semana, né? Maravilha, você e Simone completando mais um ano de matrimônio. Guilherme hoje fazendo aniversário. Maravilha. Nesse culto nós vamos orar. Todo domingo pela manhã a gente separa um tempo para orar por aqueles que completaram mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio também. Tenho certeza que será algo abençoado. Irmãos, vamos dar início, então, de fato, à nossa celebração aqui, né? Já nos comunicamos aqui com os irmãos. No finalzinho a gente vai vendo quem passou por aqui, quem interagiu com a gente. Tenho certeza que será uma bênção sobre a sua vida, que a palavra de Deus chegue ao seu coração. Lembrando os irmãos da nossa hashtag, né? MBP Igreja Sou Eu. Junta a sua família, bata aquela foto para a gente fazer mais um mural. Graças a Deus por isso, o nosso mural tem ficado tão cheio que o nome, né? A nossa logo está ficando pequenininha no canto, porque são muitos irmãos compartilhando a foto, mandando como está sendo aí na sua casa, né? Batendo aquela selfie, ou então pedindo para alguém bater a foto. Então tem sido um tempo muito precioso toda semana lançar esses murais aí nas nossas redes sociais.
os irmãos muito felizes porque veem uns aos outros e a gente tem a oportunidade de compartilhar também a foto da nossa família, né? No momento que nós estamos cultuando, alguns sozinhos, outros com alguns familiares que moram juntos. Então, é muito interessante você participar desse momento como igreja. Então, coloca lá a hashtag IBP Igreja Sou Eu, ou então manda direto para mim pelo meu WhatsApp, os irmãos que têm meu contato, a sua foto, a foto da sua família. Se não mandar agora de manhã, manda à noite, não tem problema nenhum, mas eu tenho certeza que tem sido um tempo precioso, você com a sua família, separando esse tempo para bater uma foto, né? Às vezes, para reunir a família para culto, assim, é desafiador bater uma foto, né? E a gente fica mais à vontade dentro de casa, as irmãs, principalmente, querem passar perfume, querem passar batom, querem passar coisa no olho para ficar bonitas, já mais do que já são, com certeza. Mas, às vezes, alguns não mandam, pastor, poxa, fulana não quis bater por causa que não estava com o cabelo feito. Irmãos, olha, isso é por conta de vocês, sabe? Mas o ideal é que todo mundo participe. Com certeza vai ser uma alegria receber a sua foto e você entrar aí no nosso mural semanal. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, dando início à nossa celebração nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos nesta manhã, onde estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, cada um na sua casa. Pai, nós lhe agradecemos por essa oportunidade que temos aqui de estar louvando o teu nome com liberdade na nossa nação, na nossa cidade. Mas, Senhor, nós lhe clamamos pela cura, que a cura venha sobre as vidas, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, para que possamos nos reunir ali no templo, ali na nossa sede. Nós estamos sentindo muita falta disso, o Senhor sabe como o nosso coração está, mas esse tempo o Senhor tem nos permitido estar por aqui. Então, Senhor, que aqueles que passarem por aqui não sejam apenas ouvintes, telespectadores, não assistam esse culto apenas, mas de verdade, Senhor, separe um tempo para te adorar, para orar, para ouvir a tua palavra. Então, preste um culto verdadeiro ao Senhor. Pai, cuide do nosso coração, cuide da nossa família, receba a nossa adoração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos adorar o Senhor, o irmão Rodolfo. Que Deus abençoe esse louvor nessa manhã, que você, juntamente com a sua família, aí onde você está, você abra o seu coração para perceber o que Deus quer falar com você, o seu clamor, também a necessidade do seu coração, mas que nesse momento você se desprenda de algumas questões e de verdade declare um verdadeiro louvor com o seu coração. Os nossos hinos, os nossos cânticos, os dois louvores que nós vamos entoar agora nesta manhã, nós temos tentado melhorar para você. Alguns irmãos, muita gente, graças a Deus por isso, tem participado aqui das nossas lives e dos nossos cultos, e não são membros de nenhuma igreja, não são membros ainda da nossa igreja, né? Alguns estão manifestando o desejo de ir para o batismo, como nós convocamos na última quarta-feira, outros estão encontrando a fé em Jesus Cristo, estão percebendo que são a igreja do Senhor, de verdade, precisam estar mais engajados, mais frequentes conosco, e não têm a prática de cantar alguns hinos, alguns cânticos. Então, ficam às vezes ali sem saber como fazer, e nós temos tentado colocar as legendas nos hinos, nos cânticos, para facilitar a sua adoração. Então, nesta manhã, nós já vamos utilizar assim. No domingo passado, nós fizemos assim. Então, acompanhe o louvor, a adoração aí no seu celular, ou se você tem projetado no computador, ou na tela da sua TV, mas você vai conseguir, nesse momento, acompanhar e louvar conosco, também lendo e cantando juntamente com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, então, nos abençoe e receba a nossa adoração, e o Rodolfo vai nos auxiliar na adoração nesta manhã. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Vamos começar um culto dessa manhã. Te convido já nesse momento, já virou padrão eu falar isso, né? Todo final de semana.
Te convido nesse momento você compartilhar o link dessa live, né? Vamos estar compartilhando com o máximo de pessoas que nós pudermos compartilhar, grupo do WhatsApp, familiares, amigos, pessoas que você conhece, queridos irmãos, graças e paz a todos. Vamos começar um culto dessa manhã. Precisam de uma resposta. Te convido já nesse momento, já então vamos falar isso, canal de bênção na vida dessas pessoas. Final de semana. Estarei pagando nessa manhã você compartilhar o link dessa live. O quão é impressionante o ousado compartilhando com Jesus Cristo, o máximo de pessoas que nós pudermos compartilhar, sabe-se pelo WhatsApp, toda a glória dele, familiares, amigos, no nosso lugar, irmãos, graças a Deus. Vamos começar um culto dessa manhã. Precisam de uma resposta. Convido já nesse momento, já então vamos falar isso, né? Bênção na vida dessas pessoas. Final de semana. Estarei te convidando nessa manhã você compartilhar o link dessa live. Quão é impressionante o ousado compartilhando com Jesus Cristo, o máximo de pessoas que nós pudermos compartilhar, sabe-se. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare nessa manhã. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah, yeah. Obrigado, Senhor. Diga comigo. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. E vai nessa manhã. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
reconhecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, Pai, pela tua maravilhosa graça sobre nós. Nós te rendemos graça nessa manhã, Pai. Queridos, te convido agora nesse momento a entoar comigo o hino do cantor cristão, né? No serviço do meu rei. Vamos estar adorando o Senhor mais uma vez? Fica comigo. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo e paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo e paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo e paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço estarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo e paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Mais uma vez o refrão, vamos lá? No serviço do meu rei, minha vida entregarei. E gozo e paz, felicidade ao meu bom rei. Que possamos nos alegrar no serviço do Senhor. E que nessa manhã nós possamos, além de cultuar a Ele, entregar o nosso melhor a Ele, que nós possamos nos atentar à palavra de Deus que está por vir pelo nosso pastor, e que essa palavra possa encontrar lugar em nossos corações. Amém? Nós te adoramos, Jesus, por essa manhã. Nós te adoramos por esse culto. Nós te adoramos porque nós temos a liberdade, ó Pai, de te adorar, a liberdade, ó Pai, de expressar o quanto Tu és especial para nós. Recebe a nossa adoração nessa manhã. Venha ser com o nosso pastor, que a mensagem dele possa encontrar lugar, ó Deus, nos corações que estão nos assistindo nessa manhã. Obrigado pela Tua maravilhosa graça. Obrigado pelo Teu amor. Nós te adoramos, Deus. E nós clamamos, ó Deus, pela nossa igreja, clamamos pela nossa nação, clamamos pelo nosso povo, ó Deus. Que o Senhor possa derramar a sua cura sobre nós, a sua bênção, Jesus. E que possamos, ó Deus,
estarmos em breve juntos, ó Deus, adorando a Ti, ó Deus, na nossa comunidade de fé, na Igreja Batista na Paulicéia, ó Deus, que nós possamos estar, ó Deus, ali reunidos, ó Deus, com um único propósito, como um só corpo, em uma única adoração, aquele que é digno e glória de toda a honra e todo louvor e todo poder para todos sempre, Jesus Cristo. Nós Te adoramos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, e nós Te entregamos em Tuas mãos as nossas vidas e consagramos a Ti o nosso lar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que você tenha adorado ao Senhor conosco nesta manhã. Nós ainda teremos mais um momento de adoração, relembrando, né, com um vídeo gravado na ocasião da nossa posse ali, cantado pelo Grupo Ágape. Então, daqui a pouquinho nós vamos soltar aqui, né, para estar os irmãos também relembrando. A gente tem certeza que não só eu, mas toda a igreja sente falta desses momentos de participação dos grupos. Então, é importante nós estarmos juntos nesse momento também relembrando, e mesmo com esse distanciamento, nós temos os vídeos, né? Então, já pedi a irmã Ana, já tenho aqui o vídeo do nosso coral, temos já vídeo aqui também para a gente soltar. Então, na primeira semana de junho, daqui a 15 dias, semana que vem não, porque nós estaremos no nosso Instituto da Família. Na outra semana, que normalmente é o primeiro domingo, né, o coral estaria participando, normalmente. Nós estaremos aqui com alguns vídeos do coral também. O Magnificat, o irmão Reginaldo mandou um vídeo para mim também, já está aqui guardado. Já solicitei também o irmão Márcio para o Mar de Cristo. Então, sempre que a gente tiver aqui na nossa programação, como encaixar, nós vamos colocar um vídeo de algum departamento, de algum grupo da igreja. Com certeza vai ser importante para os nossos irmãos. Queridos, nós estamos aí já pertinho, né? Há 15 dias atrás nós começamos a anunciar, e a partir de amanhã começa realmente a nossa Semana da Família. Então, nós temos uma série de atividades para abençoar a sua casa, abençoar o seu casamento, abençoar o relacionamento entre pais e filhos da sua casa. E eu tenho certeza que será um tempo precioso, mas para isso você precisa se colocar à disposição. A gente sabe que alguns trabalham, têm dificuldade de horário, tem outras atividades que estão fazendo, cursos, né? Mesmo que online, mas estão aí estudando também, estão dando conta dos filhos e outras coisas. Mas eu queria desafiar você nesta semana, você está engajado para valorizar a sua família. A gente dá tanta prioridade a tantas coisas, a gente ouve tantas pessoas às vezes, a gente passa tanto tempo às vezes olhando coisas na internet, né? Passando o nosso dedinho na timeline ali dos YouTube, dos Facebooks, do Instagram da vida, né? Conversando em grupos, e a gente investe às vezes 1, 2, 3 horas do nosso dia nisso. Eu queria desafiar você a passar 1 hora conosco todos os dias dessa semana. A partir de amanhã, nós começaremos a nossa maratona de oração pela família. Então, eu quero desafiar você a juntar a sua família para passar esse tempo conosco. Eu tenho certeza que será um tempo precioso para você, para sua família, para sua casa, né? Estamos aí mostrando para você a nossa arte, para você estar bem situado, bem antenado, semeando através da oração. Dia 25, 26, 27 e 28 de maio, às 8 horas da noite, pelo aplicativo Zoom, né? Então, nós queremos fazer essa corrida de oração com a sua família. Então, segunda-feira, amanhã, 8 da noite, terça, quarta, quinta, nós estaremos juntos em oração. Na quarta-feira será um pouquinho diferente. Na quarta-feira a gente vai fazer os momentos de oração pela família, mas transmitiremos pelo Facebook, porque é o nosso culto oficial também. Você, que mesmo ainda não fazendo parte da nossa igreja, participe, você estará conosco. Mas amanhã, terça, na própria quarta e quinta, nós lançaremos para os nossos irmãos membros da igreja, para que eles estão cadastrados na nossa lista de transmissão, nós mandaremos o link da nossa reunião de oração, que será pelo aplicativo Zoom. Então, se você tem interesse de participar e não é membro da nossa igreja, normalmente não recebe as minhas mensagens, por favor, faça contato comigo, faça contato aqui pelo nosso Facebook, ou faça contato com algum membro da igreja que você conheça, e peça aí, manda o link para mim também, que eu quero participar aqui, eu sozinho, ou com a minha família, eu quero participar das reuniões de oração
da maratona de oração pela família. Então, comunique, faça um contato conosco para que você possa, de verdade, participar desse momento com a gente. Será um tempo precioso, onde você e a sua família serão alcançadas pela graça de Jesus Cristo. Então, é um desafio lançado para você e para sua casa participar da maratona de oração, porque na quinta-feira nós encerraremos essa maratona de oração e entraremos no Instituto da Família com temas muito específicos, sexta-feira à noite, às 19h45, entre 19h45 e 8 da noite, nós estaremos semeando certo sobre os nossos casamentos, sobre o nosso relacionamento conjugal. Ah, pastor, eu não estou casada, olha, eu não casei ainda, ou olha, a vida me conduziu de tal forma, Deus me conduziu de tal forma que eu não casei, eu posso participar? Claro que pode, claro que pode. Você não sabe o que Deus tem preparado para você, né? Então se prepara para isso, está consciente disso, e ao mesmo tempo, você que ainda não casou, é um jovem, um adolescente, você precisa estar bem consciente das coisas que acontecem no casamento, tentando acertar desde já, ajustar o seu pensamento para isso, para quando você estiver lá no seu casamento, vivendo esse momento do seu casamento, você já estará com alguma experiência que alguém passou para você. Então, sexta-feira, semeando certo sobre o nosso casamento, sobre o seu casamento. No sábado, relacionamento entre pais e filhos, pastor Márcio Salles estará conosco aqui, compartilhando com a gente na nossa live, ao vivo aqui, falando diretamente ao seu coração. Domingo pela manhã, eu mesmo estarei trazendo um estudo bíblico, como nós temos feito aos domingos pela manhã, mensagem expositiva, tentando buscar na Bíblia como as famílias conviveram no tempo de crise, como elas semearam e saíram desta situação de crise na Bíblia. Então, nós vamos percorrer de Gênesis, Apocalipse, encontrando referências para abençoar a nossa vida. E domingo à noite, o pastor Edivaldo Guedes estará fechando o nosso Instituto da Família. Então, desafio você, meus irmãos, a participarem conosco, compartilhar isso com a gente, vai nas nossas redes sociais, compartilhe, abençoa a vida de alguém, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade no casamento. Se não está passando, precisa fortalecer mais o casamento. De repente, você conhece alguma família que está passando por um momento de crise de relacionamento. Mande para essa pessoa os nossos links, chama para participar conosco, ou se não está, também participar para fortalecer cada vez mais o relacionamento familiar. Então, que Deus nos abençoe nesse projeto, que Deus abençoe a Igreja Batista na Pauliceia, neste sentido também. Irmãos, na semana passada, nós fizemos aí o nosso quiz, né? Começamos na última semana o nosso quiz para as famílias. Então, muitos irmãos estão respondendo, mandando para a irmã Dirlene. A irmã Dirlene, ela foi secretária da igreja, né? Sempre nos abençoando com esse talento que Deus deu a ela, com essa habilidade. Então, ela concentrou nela ali essas perguntas, né? Essas respostas. O Agnaldo falou até para mim assim, pastor, pede para mandar para a Dirlene, porque a irmã Dirlene, ela dominou ali o negócio ali, ela sabe fazer isso muito bem. Então, se passar para mim, eu vou passar para a irmã Dirlene. Então, irmãos, já mandem direto para a irmã Dirlene. Normalmente ela acompanha aqui os nossos cultos, então se a irmã Dirlene estiver online aí, vocês dão um oi aí, irmãos, eu sou a Dirlene, escreva aí, irmã Dirlene, no Facebook, para os irmãos que querem participar e não são membros da nossa igreja, não conhecem a irmã, possam saber quem você é e mandar para vocês. Porque, irmãos, nós temos aí toda semana lançado algumas perguntas bíblicas, umas muito fáceis, né? Outras nem tanto, e hoje nós temos uma pergunta um pouco mais difícil e uma pergunta mais tranquila. Então, esteja atento que eu vou lançar aqui a pergunta e, de repente, você já anota essa pergunta, tá? Anota essa pergunta, já esteja aí mandando para a irmã Dilene, porque o Agnaldo falou que quando acabar a pandemia, quem acertar uma sequência aí dessas perguntas vai ganhar algum brinde. Então, esteja atento a isso. Olha só, olha essa pergunta. Essa é muito fácil, irmão. Quem frequenta a escola bíblica dominical, com certeza sabe essa daqui. Qual é o nome do rapaz que dormiu na janela e caiu do terceiro andar? Bom, essa é muito fácil. Essa o Agnaldo realmente quer dar brinde para todo mundo, né? Então, esta é uma pergunta, tá? Esta é uma pergunta. Nós temos mais uma pergunta aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui a próxima pergunta, que o computador às vezes trava a gente um pouquinho aqui. Vamos lá.
aqui. Vamos lá. Essa talvez seja um pouquinho mais difícil, tá? Mas tranquilo também de descobrir. Qual foi a mulher que criou asa no peito e não voou? Esse é um grande enigma, né? Essa pergunta aqui parece até pegadinha, mas é uma verdade, está na Bíblia. Mas eu queria desafiar você, meu irmão, essas perguntas, elas são desafios, né? Poxa, eu vou no Google rapidinho aqui e descubro. Poxa, aí não vale, né? O Google vai te dar a resposta, né? Se você colocar a pergunta como está aqui, vai falar para você. E aí você não pesquisou, o desafio é você ir na palavra de Deus, você ir lá buscar alguma referência, procurar saber como foi, o que está acontecendo. Se você for no Google direto, né, você está burlando aí o seu conhecimento. A pesquisa em si, a gente desafia você a abrir a sua Bíblia, vai lá, a mulher que criou asas, tá ok, tá aqui. Então, isso é importante para você, para o seu conhecimento bíblico, para a sua busca por conhecimento na palavra de Deus. Então, se você sabe essas perguntas, ou uma delas, ou todas, quer chutar também a resposta, procure em Mandirlene, mande a sua resposta, porque certamente você será contemplado aí depois pelo irmão Aguinaldo, mas não só por isso, irmãos, é a interação, é a igreja estando junta, é você sendo abençoado com a palavra de Deus e a sua pesquisa bíblica. Isso, com certeza, é bênção, tá bom? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui agora um vídeo do Grupo Ágape, né, que foi o grupo que cantou, um dos grupos, né, e todos no dia da minha posse cantaram, e nós compartilharemos nesta manhã um vídeo do Grupo Ágape cantando ali na nossa posse um hino de edificação, um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, convido você, nessa nossa momento de participação musical, você cantar juntamente conosco e o Grupo Ágape. Jesus,
É isso, né, irmãos? Que bênção poder compartilhar esse momento e ver o Grupo Ágape, né, mesmo que de forma virtual, e relembrar alguns hinos, né, que também... Hoje o nosso culto pela manhã está muito assim, né? Muito cantor cristão, graças a Deus por isso, muitos hinos aí que nós temos uma saudade muito grande, nós temos um carinho muito grande com letras muito profundas, né? Não que os outros não são, mas os nossos cantores cristãos, os nossos hinários são clássicos, né? Fazem parte da nossa história, da nossa tradição. Então, o Grupo Ágape cantando louvores nesse sentido, louvores ao nosso Deus com letras profundas, relembrar, rever as irmãs ali na frente cantando também, colocando seu dom a serviço. Glória a Deus, Deus seja louvado também pelo Grupo Ágape. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana, como nós falamos no início. Nessa semana, uma semana de grandes celebrações, né? Muitos irmãos completando aniversário, fazendo aniversário. Hoje, Guilherme fazendo aniversário também, filho do irmão Cláudio e irmã Simone. Ontem, mais irmãos fazendo, anteontem. Então, uma semana bem festiva, né? Na casa dos nossos irmãos. Infelizmente, a gente não pôde comemorar com os irmãos na igreja, ali, né? Com bolo, com refrigerante, mas certamente aí na casa dos irmãos deve ter tido algo, mesmo que nada tão expressivo, mas com certeza separaram um tempo para agradecer ao nosso Deus, para louvar ao nosso Deus. Então, nesse momento, nós queremos agradecer ao Senhor por estas vidas, completando mais um ano de matrimônio, irmão Cláudio, Simone, também alguns outros irmãos. Também agradecer a Deus pela vida de completar mais um ano de vida e clamar ao nosso Deus, como nós temos feito todo o culto, pelos profissionais de saúde, clamar por aqueles que estão enfermos. Lembro os irmãos para orarem pelo irmão Jerônimo, que ainda está internado, pela irmã Uda, que ainda está internada. O irmão Jerônimo tem se recuperado, mas ainda carece de cuidados médicos, ainda está internado, não ainda tem uma previsão de alta, mas tem se sentido melhor. A cada dia o processo de cura tem chegado, né? Então, ainda se sente muito cansado, né? A respiração, a fala ali, um pouco complicada, mas tem se recuperado. A irmã Uda está ainda numa situação grave, né? Mas a gente tem clamado ao Senhor, está estável, porém grave, né? Gravíssima. Então, vamos orar pela irmã Uda. Tem uma amiga nossa, que compartilhamos com alguns irmãos essa semana, a Donda, a esposa do Zé Carlos, que a gente tem colocado a vida dela também, está numa situação grave, ali no Hospital dos Bombeiros. Então, sempre que lembrarem, orem por Jerônimo, orem pela irmã Uda, a Deus, pedindo pela irmã Uda, pela Donda, uma amiga nossa, amiga da nossa família aqui, minha, da Érica. Peço que orem também pelo pastor Valdeci, um amigo nosso, que inclusive mora aí na nossa rua, na Rua da Igreja, na Gastão Reis. Pastor Valdeci, Valdeci Pose, um amigo nosso, querido, né? Num dos últimos cultos que nós fizemos ali na igreja, na verdade, o último culto que nós fizemos ali na igreja, presencialmente, ele esteve ali, último dia de férias dele, então ele foi cultuar conosco ali na Paulicéia, ele é pastor presidente de Vila Rosário. Então, o pastor Valdeci está internado, teve um infarto, né? Está ali essa semana, amanhã vai fazer um cateterismo, então que Deus esteja cuidando do pastor Valdeci, que está ali no Macio do Carmo, e também pelo pastor Talvanes, amigo nosso, ex-pastor ali da Memorial do Lavo Bilac, que é membro hoje da Segunda do Gramacho, está passando por um momento bem difícil também, de ontem para hoje está internado ali no posto do Parque Equitativo em Santa Cruz da Serra, aguardando ainda alguns exames, transferências para hospitais que tratam do Covid. Então, está internado. Que os irmãos estejam lembrando desses nossos irmãos que nós temos orado. Claro que existem outras enfermidades, outras dificuldades que os irmãos estão passando. Com certeza você tem um pedido muito específico para fazer, talvez da sua família, um amigo de trabalho, um amigo de escola, um vizinho. E nesta hora nós vamos apresentar ao Senhor. Você aí da sua casa, orando, clamando ao Senhor por estas vidas, agradecendo também pelos aniversariantes, por aqueles que completaram mais um ano de casamento, mas também apresentando tanto esses nossos irmãos que estão internados, como aqueles que estão em casa fazendo seus tratamentos, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que têm uma atividade nos hospitais, nos postos. Que Deus abençoe e guarde todos esses nossos irmãos, amigos, que o Senhor guarde e proteja cada um deles. Vamos orar nesse momento, apresentando ao Senhor a nossa vida, apresentando ao Senhor essas vidas no altar do nosso Deus. Pai, nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela sua provisão,
por esse tempo precioso aqui com os nossos irmãos em culto, cada um nas suas casas, cada um nos seus afazeres, mas separar um tempo para louvar o teu nome, para estar junto com a tua igreja aqui, clamando também ao Senhor e ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra. Pai, muito obrigado por esta preciosidade, muito obrigado pela tua provisão, por tudo que o Senhor tem suprido na nossa casa. Te agradecemos por aqueles nossos irmãos que completaram mais um ano de vida essa semana, pelos que estão completando hoje. Ó Pai, guarde cada um para a glória do teu nome, renovando a saúde, a força, o ânimo, dando saúde física, emocional, psicológica, espiritual, para que eles suportem esse tempo de crise, para que eles vivam bem na tua presença e renovem, Pai, mais um ciclo sobre as suas vidas. Assim também com os nossos irmãos que completaram mais um ano de matrimônio esta semana, mais uma bodas, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor cuide, o Senhor mesmo, Pai, cuide do amor dos nossos irmãos, sempre relembrando o compromisso que eles têm primeiramente com o Senhor e também um com o outro, honrando com fidelidade, com respeito, com companheirismo, com amizade dentro dos seus lares. Pai, que o amor desses nossos irmãos seja renovado a cada instante, a cada dia. Pai, nós lhe agradecemos por estas bênçãos, nós lhe agradecemos pela provisão, pela maneira que o Senhor tem tratado o nosso coração, de nos dar experiências tremendas com o Senhor. Com certeza, aqueles que têm buscado a tua face, buscado crescer em conhecimento da tua palavra, têm adquirido neste tempo tudo isso, porque o Senhor mesmo tem nos permitido viver esses dias. Pai, mas nós te agradecemos por tudo isso e te pedimos por aqueles que estão internados, os nossos irmãos que já foram citados aqui, em nome de Jesus, Pai, entre com o teu poder, com a tua mão de cura, com a tua palavra sobre a vida desses nossos irmãos, que eles saiam dali curados, testemunhando do teu amor, aqueles que estão lúcidos dos hospitais, dê a eles condições, Pai, de ajudar outras pessoas ali, compartilhando palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras que venham diretamente do Senhor, palavras de salvação. Te pedimos, Pai, por aqueles que estão trabalhando na linha de frente ali nos hospitais, seja em que área for, que em nome de Jesus, o Senhor cuide da saúde de cada um deles, Pai, dando também condições de eles estarem bem psicologicamente para cuidarem dos outros, também cuidando da casa desses nossos queridos que vão para suas casas depois dos plantões e ficam preocupados com os seus. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja dando direcionamento aos cientistas, aos médicos, aos enfermeiros, aos que estão atuando nos tratamentos, não só do Covid-19, mas em todas as outras áreas de enfermidades, de tratamentos que precisam ser monitoradas e executadas. Pai, abençoe os nossos governantes, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa igreja, Senhor, que a tua comunhão ela esteja sobre nós a cada instante e percebamos isso na tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com você a palavra bíblica nesta manhã, uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós temos como igreja grandes desafios. Eu tenho certeza que você se sente a cada instante desafiado a crescer na fé, a crescer no cuidado da palavra de Deus, no zelo da palavra de Deus. Os dias são maus, os dias são difíceis. Nós sabemos que nós enfrentamos grandes desafios, mas eu tenho certeza que em cada desafio, em cada luta que nós estamos enfrentando, nós estamos vivendo, Deus ele está conosco. E esta comunhão que Deus nos permite estar com Ele nos garante a vitória, nos garante o consolo do Espírito Santo, nos garante a salvação, nos garante a adoração a Deus Pai. Então, quando nós entendemos que nós estamos sendo cuidados diretamente pelo nosso Deus e a sua Santíssima Trindade, né? Essa comunhão está estabelecida pela tua palavra. O nosso coração, ele produz paz, ele produz sabedoria. Então, eu quero, nesta manhã, estudar com você a palavra de Deus em João, capítulo 17. João, capítulo 17, vai falar sobre uma oração de Jesus. Jesus sendo Deus, mas sendo homem, sendo Deus, mas sendo filho dessa trindade divina, ele faz a sua oração, respeitando a condição do Pai, respeitando também o Espírito Santo na sua função específica. Quando nós vamos olhar a palavra de Deus nesse texto, João capítulo 17, de 20 a 26, o texto que nós vamos ler, a gente vai perceber que Deus
Deus Trino, o Deus que se revela através do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que todos têm os seus atributos, são atributos de Deus, atributos divinos, atributos incomunicáveis, como a sua onipresença. Deus está em todos os lugares. Deus tem a ciência, a onisciência, ele tem ciência de todas as coisas, a sua onipotência, ele tem todo o poder, né? E outros mais atributos, né, que cabem somente a Deus, por ele ser Deus, e alguns outros atributos, características, Deus compartilha conosco. Nisso nós somos conhecidos como sua imagem e sua semelhança, e nestes atributos que Deus se comunica conosco, ele está a serviço do reino. Então, quando nós falamos sobre a bondade, Deus é bom, mas essa bondade de Deus, ela vem sobre a nossa vida. A santidade, Deus é santo, mas ele pede que sejamos santos também. Então, essa santidade não só pertence ao Senhor, mas é um atributo, é uma qualidade que ele lança sobre os seus filhos e sobre a sua criação, a sua criatura. Então, quando nós falamos do amor, o amor é a essência de Deus, mas eu e você também podemos amar. Então, claro que é um amor diferente, o amor divino do amor que nós estabelecemos aqui entre nós, mas tudo o que Deus tem para comunicar conosco, nós podemos comunicar para com Deus e para o nosso próximo. Nisso, a igreja do Senhor, ela vai estabelecendo o seu posicionamento de ser o corpo de Cristo. Então, quando nós lemos esse texto, nós precisamos olhar esse texto com essa ótica, com esta lente. Imagina você tendo a ciência disso, que Deus ele estabelece a sua comunhão, uma comunhão que é divina, uma comunhão que é eterna. Ele compartilha essa comunhão conosco a partir de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, entende esta realidade, que nós estamos em comunhão com Deus Pai, conosco, com a sua criação, com Deus Espírito Santo, com Deus, o próprio Jesus Cristo. Quando nós encontramos esta comunhão, irmãos, nós entendemos o sentido de ser igreja. Porque a nossa comunhão com Deus, ela precisa refletir na nossa comunhão com o outro. É possível encontrar pessoas, talvez seja a sua realidade, que você tenha muita facilidade de se relacionar com Deus, amar Deus, dizer que ama a Deus, mas ter dificuldade de cuidar do seu irmão, de amar o seu irmão. A palavra de Deus mesmo vai nos orientar, né? Uma crítica pesada do próprio Jesus Cristo. Olha, como é que você diz que ama a Deus, que você nem vê, que você não consegue enxergar e tem dificuldade de estar com o seu irmão e amar e cuidar do seu irmão? Você precisa ter essas duas dimensões do amor e da comunhão. A gente tem muita facilidade, eu amo ao Senhor, amém, glória a Deus, precisamos amar mesmo o Senhor. Mas nós amamos o Senhor que a gente não vê, e a gente tem o nosso irmão que está conosco a todo tempo, e a gente tem dificuldade de amar. E Deus, ele estabelece na sua palavra essa comunhão, porque nós somos o seu corpo, e um corpo que precisa andar bem ajustado. Então, quando nós olhamos para o texto de João, capítulo 17, de 20 a 26, nós vamos ler assim: eu não rogo somente, e lembrando, esta é uma oração, essa é uma declaração de Jesus Cristo. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, Jesus está orando ao Pai, falando ao Pai, não só pelos seus discípulos, não só falando para ou por aquela multidão que estava à sua volta ali no dia a dia, mas ele já estava rogando ao Pai por aqueles que haviam de crer nele. Naquele primeiro momento ali na Palestina do primeiro século, naquele momento logo após a sua morte e ressurreição, ascensão aos céus, mas também por nós que estamos aqui, né? Jesus Cristo, e é curioso a gente pensar nisso, né? Que Jesus Cristo, claro, Jesus Cristo está vivo, ele está à destra do Pai, a todo tempo conosco, acompanhando a nossa caminhada, ele é o nosso Senhor e Salvador, mas enquanto esteve aqui em carne, né? Esse Deus em carne, esse Deus encarnado, esse Deus que se revelou aqui conosco, esteve na forma humana entre nós, este Deus, ele orou por mim, ele orou por você, né? Deus orou por nós. Então, o próprio Jesus Cristo orou por nós. Eu não rogo somente por estes discípulos e multidão, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és para mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Olha o convite de Jesus Cristo na sua oração.
que eles sejam um em nós, ou seja, nós somos chamados a este processo de acolhimento divino. Então, nós somos chamados a participar dessa comunhão divina em Cristo. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o envio de Jesus Cristo, o relacionamento de Jesus Cristo conosco, ele se caracteriza por essa comunhão entre nós e o próprio Deus. 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu esteja neles. Vamos orar, pedindo ao Senhor que essa palavra chegue ao nosso coração, que você seja transformado por essa palavra, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que esta palavra entre no nosso coração e nos ensine sobre a comunhão divina. Muito obrigado, Senhor, por nos amar. Muito obrigado, Pai, por estar sempre nos ajustando aqui nesta manhã, ajustando os nossos passos de fé, a nossa comunhão com o Senhor, e saímos desse ambiente aqui transformados tão somente pela tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós voltamos um pouquinho do verso 20, alguns versos atrás, nós vamos perceber que na oração de Jesus, Jesus qualifica, Jesus separa a sua oração em 3 etapas. O primeiro pedido de Jesus foi por santidade, né? Jesus faz aquela declaração clássica: não peço que o tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Isso é santidade, isso é estar separado do mundo, mesmo passando por dificuldades, mas livrando do maligno, livrando do mal. Jesus Cristo pede ao Pai que sejamos santos, que Jesus que cuide da gente, que o próprio Pai cuide da gente, mas a gente tenha essa consciência de que o mundo é mau e que nós precisamos estar separados do maligno. Isso é santidade. Jesus pede por santidade. Num segundo momento da sua oração, Jesus faz o pedido pelo conhecimento da verdade. Consagra-os, Pai, na verdade, e a tua palavra é a verdade. Tudo isso dentro desse texto que nós estamos citando de Mateus capítulo 17, na oração de Jesus ao próprio Pai, uma oração de Jesus pelos seus discípulos, uma oração de Jesus por mim e por você. Então, no primeiro momento da oração, Jesus pede que sejamos santos. No segundo momento, Jesus pede que conheçamos, que tenhamos o conhecimento da profunda verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Ele faz essa declaração. E entramos aí no verso 20, que é o texto que nós estamos compartilhando aqui nesta manhã, que é uma terceira unidade, um terceiro momento da oração, que é o Pai pedindo pela unidade da igreja, pedindo pela comunhão da igreja. E aí Jesus faz aquela declaração no versículo: a minha oração é que todos eles sejam um, como eu sou com o Senhor, como o Senhor está para mim. Pai, eu estou em ti. Aquela declaração de unidade. Pai, eu estou no Senhor. Não é eu estou com o Senhor, eu estou no. É dentro, é intrínseco, é acolhimento. Somos um, esta é a verdade. E que nós estejamos no Senhor. Não só Jesus Cristo está no Pai, mas quando nós estamos em Cristo, nós estamos também no Pai. Quando Jesus faz essa declaração, esse pedido, e nós vamos focar nessa terceira etapa, nesse terceiro bloco da oração de Jesus, clamando pela comunhão do seu povo, não só dos seus discípulos ali no primeiro século, mas, sobretudo, na nossa realidade de ser a igreja, daquela multidão que estava próximo de Jesus e precisava estar nesta realidade, nós vamos perceber que Jesus ele intercede ao Pai, pedindo que a gente participe dessa unidade que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, esse texto aqui é um dos textos mais profundos da palavra de Deus. Ele declara sobre a comunhão que já existia entre Deus e a sua revelação
na eternidade, antes mesmo do ser humano ser criado, antes mesmo dos mundos, dos planetas, antes mesmo da forma humana ser estabelecida, antes de fazer separação das águas, antes de plantar, de colocar a realidade no mundo, antes do mundo ser mundo, antes da terra estar estabelecida, Deus já habitava em comunhão com Ele mesmo, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Essa comunhão eterna, que é uma característica de Deus, quando a gente vai olhar os ortodoxos orientais, né, e a gente vai perceber que na teologia existem culturas diferentes de interpretação bíblica, e quando nós olhamos para os ortodoxos orientais, né, esses que têm a mesma Bíblia que a gente, que têm a mesma orientação bíblica que nós, o mesmo Espírito Santo, e percebem coisas no texto bíblico de formas intrínsecas à sua cultura, dentro da sua realidade, esses ortodoxos orientais, eles dizem que essa comunhão da Trindade, ela é comparada a uma dança, como uma brincadeira aí de uma roda de crianças, que a gente vai trazer esse tema agora aqui para o nosso estudo, para a nossa reflexão bíblica, que dentro da teologia nós chamamos de pericorese. Eu não vou desafiar você a gravar este termo, mas se você conseguir memorizar, né, como pelo domingo de manhã normalmente é um estudo bíblico, se você não participou da escola bíblica dominical nesta manhã, neste momento eu tenho me esforçado para trazer um estudo bíblico para o nosso crescimento de conhecimento da palavra. Então, se você puder gravar esta palavrinha, pericorese, ela é muito importante e ela é fundamental para que a gente entenda o que é comunhão. A gente não consegue meditar em pensar comunhão da igreja sem refletir nessa palavrinha chamada pericorese. A pericorese, ela veio à tona, esse termo ele veio à tona pelos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Os pais da igreja foram os primeiros teólogos que, logo depois da morte de Jesus Cristo, da ascensão aos céus, e a igreja ela começa a ser estabelecida, a teologia ela vai sendo separada por etapas. E estes primeiros teólogos que fizeram vários apontamentos sobre como a igreja deveria andar, começaram a refletir e fazer as primeiras análises bíblicas sobre vários temas importantes, por exemplo, como a igreja ela atuaria no louvor. Então, o louvor precisa ser cristocêntrico. Então, esses conceitos que nós temos hoje na igreja, quem é Deus? Deus é Pai, Deus é Espírito, Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, mas também é humano. Então, todos esses conceitos, todas essas informações que nós temos hoje nos nossos manuais bíblicos, na nossa orientação bíblica, a gente vê na nossa mensagem, grande parte foi desenvolvido neste momento, onde nós chamamos de período da patrística, que são os pais da igreja, o primeiro momento, os primeiros séculos da igreja no mundo, né? Depois de Jesus Cristo, depois dos primeiros discípulos. Então, os pais da igreja desenvolveram muitas teorias, muitos conceitos. Um deles foi a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa relação. E o João Damasceno, que viveu entre 675 e 749, ele foi um destes pais da igreja. E ele estava muito curioso de entender como Pai, Filho, Espírito Santo, eles eram a mesma pessoa. Muitas religiões, fora desse nosso ambiente cristão, eles fazem uma crítica à nossa religião, né? À nossa fé, falando que nós adoramos vários deuses, porque quando eles olham para a gente, sem entender a palavra, eles vão perceber que a gente ora, a gente clama, a gente tem uma relação de adoração a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como se fossem pessoas e estruturas totalmente diferentes. E aí, João Damasceno, ele começa a perceber isso, ele queria ter esse conhecimento, né? Então, ele vai para esse texto, ele vai para o texto de João, ele começa a orar. Isso é história, irmãos. Isso está na teologia histórica. A gente vai perceber isso na palavra de Deus, que quando ele começa a refletir, ele tem um estudo bem elaborado, ele começa a refletir, orar, pedir ao Senhor orientação, pedindo ao Senhor iluminação. Pai, ilumina o meu caminho, eu preciso entender essa relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como é que essa trindade, como essa percepção de Deus, como as pessoas olham Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo, como isso se dá.
E o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Talvez você esteja aqui conversando comigo, nesse momento aqui, percebendo essa palavra na sua casa, com uma caminhada cristã de muitos anos, e você ainda não percebeu como se dá esse tema da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você talvez tenha dúvidas sobre isso. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso a partir dessa perspectiva da pericorese, porque eu acredito que é o caminho que nós precisamos percorrer para entender o que é comunhão, passando pela formação trinitária, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que ele estabelece sobre a vida da igreja. Então, João Damasceno, ele começa a pedir ao Senhor, ele começa a orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo, entendimento dessa doutrina. E domingo de manhã é bom para falar de doutrina bíblica, né? Então, a gente está fazendo isso aqui nesta manhã. Então, essa doutrina bíblica da Trindade, ela é extremamente importante para a vida da igreja, para perceber que cada um tem uma função muito específica. Deus Pai, Criador, Sustentador. Jesus Cristo, Filho, ele morre, ele salva, ele transforma a nossa vida pela salvação, ele é Senhor, ele inaugura o reino. E o Espírito Santo, ele é quem consola, ele é quem fala ao nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esta revelação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um tem uma função muito específica. Deus Pai, Criador, Jesus Cristo, Salvador, Espírito Santo, Consolador. Cada um respeita esta sua atuação de função. A gente vai sempre perceber na palavra de Deus esse direcionamento do Espírito Santo para este revestimento, essa capacitação para atuar na vida ou através de alguém. Jesus Cristo, ele vai diretamente na vida do ser humano para salvar, para tratar a nossa espiritualidade, a nossa religação com Deus. É quem faz a nossa união com Jesus Cristo, com o próprio Pai, com esse Deus. E Pai, o próprio Deus, que no Antigo Testamento, em alguns momentos chamados de Javé. Então, a gente vai perceber que essa trindade, ela atua numa comunhão de respeito, de mutuabilidade. E o texto que nós lemos, de João 17, vai falar que esta nossa relação de igreja, que você precisa estar em comunhão com esses três, ou seja, nós somos uma quarta personalização, igreja, para entrar nesse aparato trinitário. Então, assim, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nós surgimos como a igreja para habitar nessa comunhão. Então, que o Pai, assim como o Senhor me enviou, assim como o Senhor enviará o Consolador, o Paráclito do Espírito Santo, nós queremos, eu peço, que eles estejam conosco, como o Senhor está comigo. Olha o pedido de Jesus na oração, irmãos. Por isso que eu disse que esse texto aqui é extremamente profundo. Jesus faz essa oração sabendo que eu e você somos pecadores. Jesus faz essa oração sabendo que eu e você falharíamos nas nossas palavras e ações. Jesus faz essa oração pedindo para que a gente entre nesse ambiente da Trindade, nesse ambiente extremamente santo, puro, soberano. Jesus pede ao Pai que a gente esteja inserido através da comunhão, através do relacionamento, através do amor. Vamos voltar em João Damasceno, pai da igreja, faz parte ali da patrística dos primeiros séculos da igreja. Ele começa a perceber que investia horas e horas para chegar a uma conclusão sobre a Trindade, sobre a relação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e nunca chegava a um conhecimento, a uma verdade. Difícil dele encontrar essa verdade sobre esse momento. E aí, depois de muitos dias, de muitas horas, investindo em oração, meditando, estudando a Bíblia, tentando entender o que Jesus Cristo estava falando ali, ensinando. Damasceno, ele estava na casa dele, refletindo sobre isso, e aí ele começa a ouvir um barulho que vinha de longe, né? Um barulho igual você está na sua sala, às vezes começa a ouvir um barulho de longe. No meu caso aqui, eu moro do lado da estação de trem, então daqui a pouco eu ouço um apito, daqui a pouco eu ouço o trem da Supervia aqui fazendo aquele barulhinho para a porta fechar, eu já sei, olha, partiu mais um trem, né? Mesmo estudando Bíblia aqui, meditando, os sons que estão à minha volta chamam a minha atenção. Imagina uma casa cheia de criança. Você está aqui meditando ou fazendo tudo, daqui a pouco começa aquela correria, aquela bagunça.
aquele grito, aquela gritaria, e chama a nossa atenção. João Damasceno, um dos pais da igreja, estava num momento como esse, meditando na palavra, orando, pedindo a revelação de Deus, a iluminação, na verdade, do Espírito Santo, e ele ouve que havia um barulho de crianças brincando do lado de fora. É aí que nós chegamos na tal da pericorese. Escreveu essa palavrinha, lembrou? Pericorese. A pericorese, ela é, e agora você sabe, ela é uma brincadeira de criança. Foi nesse momento que ele olha para essas crianças brincando, fazendo a pericorese, que ele começa a entender a trindade, a comunhão divina. Deus ilumina o coração, o Espírito Santo vai ao coração de João Damasceno e desenvolve essa teoria que chega até a gente e faz com que ele perceba com entendimento essa doutrina tão importante da fé cristã e da vida da igreja. O que é a pericorese? A pericorese, ela é uma antiga brincadeira de roda, né? Talvez você já tenha brincado sem saber que era a pericorese. Como é que era? As crianças davam as mãos umas às outras e começavam a rodar, né? Rodar. Só que no centro ficava uma criança. Então, todas de mão dadas em volta, né? Brincando, né? Juntas ali, rodando, e uma no meio. De repente, aquela do meio, ela, por uma tomada de decisão, ela saía da roda, puxava uma e ela entrava na roda novamente. E a outra criança, ela tinha que estar ali parada, sem rodar, paradinha no meio da roda. E as outras em volta correndo, né? De mãos dadas, de lado, né? Uma com a outra. E, de repente, essa que estava parada ali, ela entrava na roda, né? Saía daquele centro, dava a mão a uma criança e jogava uma para o meio e a outra ficava parada ali. Então, essa brincadeira de roda, que talvez em algum momento da vida você já tenha brincado com ela, essa brincadeira que é extremamente antiga, né? A gente vai perceber isso que João Damasceno, ele viveu muitos anos atrás, no ano 675 até o ano 749, ele vai perceber nesta brincadeira da criança que ali era um exemplo, era uma ilustração do que era esta relação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Num certo momento, a criança saía da roda, ela entrava no eixo da roda e outra vinha para o meio, ficando em evidência. Nós vamos perceber que João Damasceno, ele entende isso sobre a Trindade, porque em algum momento da história, Deus, seja ele como Pai, Criador, seja ele como Filho, Salvador, seja ele como Espírito Santo, o Consolador, ele vinha para o meio da roda. Você está entendendo essa alegoria? Você está entendendo essa ilustração? A percepção da comunhão divina e como Deus atua na comunhão. Deus está em comunhão na roda, né? É o termo, o exemplo, a ilustração, né? Deus não está brincando de roda, né? Os irmãos estão entendendo o que nós estamos falando. A ilustração para tentar que você entenda definitivamente essa questão da trindade divina, para que a gente possa entender sobre comunhão da igreja. Em algum momento da história, Deus vai para o centro da roda. Quando ele vai para o centro da roda, ele cria. Mesmo que houvesse ali a presença do Espírito Santo, mesmo que na brincadeira da roda, na comunhão da roda, ali, estivesse o Espírito Santo de Jesus Cristo, mas Deus ele está em evidência no meio dessa roda, criando, sustentando, fazendo com que as coisas fossem criadas. Num determinado momento, ele entra para a brincadeira da roda, dá as mãos ao Espírito Santo, dá as mãos a Jesus, tudo isso, Deus, e aí Jesus Cristo vem para o meio da roda. Jesus Cristo, quando vem para o meio da roda, ele está no meio dos cristãos, ele está no nosso meio, ele está no meio da igreja, ele vem em evidência, ele nasce de Maria, ele vem ali e começa a implantar o seu ministério, ele vem e cumpre a sua missão, ele fica em evidência, ele está no meio da roda, ele está ali, ele vem, cria os seus discípulos, forma a igreja, inaugura o reino de Deus, morre, ressuscita, volta aos céus, ascende aos céus, e o que ele faz? Olha, enviarei o Espírito Santo. E aí, Jesus Cristo sai do meio da roda e entra o Espírito Santo para o meio da roda. E o Espírito Santo está atuando ainda no nosso meio desde então. Nós vamos perceber que a Bíblia ela vai tentar nos ensinar
que esta comunhão de evidências, tanto de Deus Pai, como a do Espírito Santo, como a de Jesus Cristo, tem um fim comum. Claro, adoração, para que o povo saiba dessa grandeza de Deus, que está ali em comunhão com Ele mesmo, nessa pericorese, nessa brincadeira de roda, mas que cada um tem uma função muito específica. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, cada um tem uma obra específica, cada um tem uma característica muito específica, cada um tem um dom dado por Deus, cada um tem uma realidade de vida, cada um tem uma história. Mesmo que a gente esteja nesta roda da igreja, nesta roda, nessa pericorese do reino de Deus, tentando entrar em comunhão com Deus, buscando essa comunhão com o Pai, nós somos chamados para entrar nessa roda, que está desde a eternidade, desde antes do mundo ser mundo. Deus ali com o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nele mesmo, criando as coisas, criando comunhão com a gente, criando salvação, criando os mundos, criando todas as coisas. E a gente vai perceber que agora, eu e você, entendendo essa pericorese, essa brincadeira de roda, né, essa comunhão gostosa ali de Deus com ele mesmo, Pai, Filho, Espírito Santo, nós somos chamados a entrar nessa roda, mesmo com as nossas falhas. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para a evidência da roda. Só é possível eu e você estarmos agora em comunhão com Deus, nesta roda, nesta brincadeira, nesta comunhão, porque Jesus Cristo ficou em evidência. Quando Jesus Cristo ficou em evidência, ele faz inclusive essa oração aqui de João capítulo 17. Pai, nós estamos aqui em comunhão. Pai, nós somos um. Assim como o Senhor enviaste a mim, eu enviarei o Espírito Santo, nós somos um. Eu peço ao Senhor que eles também sejam um em nós. Não um conosco, mas um em nós. Então, nós somos chamados a entrar nesse processo com Deus, nesse processo de comunhão. E agora o Espírito Santo ele está em evidência na roda. E esse Espírito Santo que está em evidência nessa roda, desse processo da trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está estabelecendo o seu reino e relembrando a obra de salvação do Filho. Quando eu e você fomos tocados pelo Espírito Santo ao arrependimento, à confissão de pecados, a tratar a nossa vida de ajustar, é porque o Espírito Santo ele está em evidência, tratando o nosso coração, cumprindo a função dele no centro, na evidência. Tudo que o Filho faz, ele faz para a glória do Pai. E o Pai, ele glorifica o Filho. E eu e você somos chamados a entrar nesse processo. Isso é pericorese. Isso é a comunhão divina. O mais fantástico dessa doutrina é que a pessoa de Jesus Cristo, quando entrou em evidência nessa roda, né, nessa brincadeira da pericorese, ele faz algo maravilhoso para a igreja, ele faz algo maravilhoso para mim e para você. Jesus, ele nos inseriu nessa intimidade que é eterna de Deus. Quando nós queremos buscar, quando nós buscamos essa comunhão verdadeiramente do Espírito Santo, e talvez você não saiba o que é isso, você não busca a comunhão com o Espírito Santo, você não busca essa comunhão com Deus, você não busca essa comunhão com Jesus Cristo. Eu não sei se você já sentiu, e você já teve essa experiência de estar na sua casa num dia, numa tarde, e você ora. A experiência de João Damasceno lá, lembra que nós explicamos aqui? Estava na sua casa, pedindo, clamando, estudando a Bíblia. Senhor, me ensina isso aqui, me ensina isso na tua palavra. Eu preciso aprender. Eu preciso desenvolver aqui para ensinar outras pessoas. E aí, Deus, ele faz, de alguma forma, ele responde a nossa oração, nos ensinando como seria aquilo que está sendo pedido. E aí já aconteceu comigo muitas vezes. Eu estava passando por um desafio pessoal muito grande, um problema muito grande, uma coisa que eu não tinha respostas, mas, Senhor, fala ao meu coração, Senhor, eu preciso ouvir o Senhor, preciso claramente perceber que o Senhor está comigo, que o Senhor vai me dar uma resposta. Pai, eu preciso tomar uma decisão desta forma aqui, para isto aqui, para essa situação aqui resolver. Pai, fala comigo, por favor, Pai. Em nome de Jesus, fala comigo. E aí, você vai a uma igreja, você está ali na igreja, daqui a pouco a palavra, ela vem toda ao seu coração. E você, naquele momento, fala assim, Senhor, tu está me respondendo.
Ou você vai na palavra, você está meditando, ou daqui a pouco você liga uma rádio, um cântico, uma palavra, ou alguém vem até você e fala algo que você, Senhor, só pode ser resposta de oração. E você entra nessa comunhão em perceber que você está do lado de um Deus que ouve você, que não está só preocupado em brincar. A ideia não é essa, é só uma ilustração para você entender, mas que ele está em comunhão com o Pai, com o Filho e Espírito Santo. Mas mesmo sendo divino, mesmo sendo Deus, ele com seus planos para a humanidade inteira, ele para e ouve a nossa oração, porque nós estamos sendo inseridos nesta comunhão de Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a gente aqui pequenininho, né? O dedinho mindinho aqui, tem a gente pequenininho entrando nessa comunhão e sendo um no Senhor, a igreja. Nós somos chamados de corpo de Cristo, que só é corpo de Cristo porque Deus permitiu que Cristo entrasse na história humana e o Espírito Santo nos faz arrependidos, faz com que entendamos a sua natureza, que eu e você somos falhos e nós agora entramos nessa realidade que é uma realidade divina. Como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E como corpo, nós estamos de mãos dadas. Dessa forma, nós participamos da unidade onde a perfeição está na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, quando entramos nessa realidade, meus irmãos, nós precisamos entrar nessa realidade buscando a santidade. Não tem como a gente entrar nessa comunhão e querer continuar nessa comunhão praticando as mesmas falhas, os mesmos pecados. Não tem como a gente permanecer nesse cuidado de Deus sobre a nossa vida, agindo de forma como se ele não existisse. Não tem como eu e você estarmos nessa realidade santa, que eu usei aqui milhões de exemplos para a gente entender a natureza da Trindade, onde Deus está em comunhão com ele mesmo, ele, Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Pai, todos eles ali na vida, sabe, criando e fazendo, um entra em evidência, sai o outro entra em evidência na história, fazendo acontecer o mundo. E eu e você somos chamados pela oração de Jesus, de João 17, que nós lemos aqui, nós somos chamados a entrar nesta realidade. Mas eu quero entrar nessa realidade de comunhão com Deus, ter as bênçãos de Deus, praticando as mesmas falhas, não orando, não buscando na tua palavra entendimento, não tentando entender as coisas de Deus na Bíblia, falando mal um dos outros, não cumprindo a missão que ele colocou na minha vida. Quando eu entro nessa comunhão com Deus, Deus nos dá características muito especiais como os dons espirituais. E aí eu escondo o meu dom. Quando eu entro para se tornar igreja, eu sou chamado de corpo de Cristo. Mas quando eu estou sozinho, eu ajo só pelo meu corpo. Só as minhas vontades, só os meus desejos, que nem sempre são os desejos de Deus para a minha vida. Eu entro nessa comunhão de mãos dadas com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nessa pericorese, nessa brincadeira de criança, né, como nós falamos aqui, de estar junto ali em comunhão. Nós somos chamados a isso, mas quando é para tomar uma decisão, eu não consulto estes que estão em comunhão comigo e eu com ele. Pai, Filho e Espírito Santo, eu não consulto, eu tomo as minhas decisões. E nem sempre as minhas decisões são as decisões que o Senhor me auxiliaria, me daria uma palavra. O que Deus cria, o que Deus estabelece, não é da mesma natureza que ele. Embora sejamos chamados de imagem de Cristo, né? Imagem e semelhança de Deus, mas essa natureza que Deus está, que é uma natureza eterna, uma natureza divina, não é a mesma. A nossa não é a mesma que ele. Nós temos pecados. Deus não peca. A nossa natureza é diferente. Tem um escritor que muitos talvez já tenham lido sobre ele, o C.S. Lewis, que ele escreve aquela alegoria, né? Aquela poesia, aquele texto, aquela narrativa das Crônicas de Nárnia, entre outros textos maravilhosos, né? Infelizmente, a maioria da população só conhece as Crônicas de Nárnia, mas são milhares de textos que C.S. Lewis tem. Ele disse uma vez que o que nós geramos como filhos é da nossa natureza. Os filhos que nós geramos, por exemplo, Enzo e Elis, são da mesma natureza que eu, vieram de mim e da minha esposa, né? São nossos ali, né? Fazem parte da nossa natureza, os irmãos estão entendendo, vieram da gente, podemos assim dizer. Mas o que criamos como a obra de arte, por exemplo, crio uma arte, faço uma pintura,
não é da mesma natureza que eu. Mesmo saindo da minha consciência, mesmo saindo daquilo que eu avistei, daquilo que eu estou contemplando, não é parte interna de mim. O C.S. Lewis vai falar isso de forma muito clara. E aí, quando a gente volta de novo naqueles teólogos, né, ortodoxos, orientais, que a gente está tomando como base aqui, eles vão dizer que o Deus Filho, ele se esvaziou da sua glória. Filipenses capítulo 2 vai nos ensinar isso. Ele se esvaziou da sua glória, ele mergulha na criação para nos levar a participar de uma unidade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa brincadeira de roda, nós estamos juntos com esse Deus de forma eterna. Isso é tão profundo que, por causa da evidência de Jesus Cristo, por Deus ter criado tudo, pelo Espírito Santo hoje está em evidência tratando o nosso coração, essa unidade, esse convite à comunhão é tão profundo que eu não vou desfrutar dele só aqui. É um convite que vai me permitir estar nessa comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo eternamente. Só é possível eu estar nessa comunhão eternamente se eu me propor a estar agora em comunhão com esse Deus. Existem muitas coisas que às vezes nos afastam dessa comunhão. Muitas coisas querem nos afastar disso porque sabem que esse é o motivo de sermos vida, de termos a vida. Estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nessa pericorese, nessa dança, nessa brincadeira de roda eterna. Um outro teólogo, chamado Atanásio, ele disse que nós seremos, pela graça de Jesus Cristo, o que Deus é por natureza. Nós só teremos essa comunhão plena com Deus, essa comunhão que é eterna, esse estado de perfeição de Deus. Nós só estaremos nessa realidade de comunhão pela graça de Jesus Cristo. Isso é fundamental. Não é pelo meu esforço, não é por eu ser bonzinho, não é por eu ter algo de especial, não é pela minha família de crentes, mas é por aquilo que eu sou convocado a ser, por aquilo, ou no momento em que Jesus Cristo como meu Salvador, e Ele morre por mim pela graça, para a salvação, e eu só tenho que me submeter a essa vontade, a esse querer de Deus sobre a minha vida. Nós entraremos nessa natureza eterna de Deus pela graça de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso num determinado momento, né, nos chamando para participar dessa natureza divina do próprio Deus. Foi exatamente isso que Jesus pediu ao Pai nessa oração sacerdotal, nessa oração de Jesus Cristo entregando a sua vida a favor de muitos. Quando nós voltamos, meus irmãos, nesse estudo bíblico, quando nós voltamos a esse texto de João, capítulo 17, nós vamos perceber que na comunhão de amor entre Deus e os homens, todos saberão que Jesus Cristo é Senhor e que o Filho de Deus ele está vivo. Envia o Espírito Santo para nos tornar igreja. E agora, eu e você, que nós somos a igreja, nós somos chamados a entrar nessa roda, a entrar nessa comunhão, que já é eterna em Deus. Mas que eu e você precisamos alcançar esse estado de comunhão de Deus. Nunca seremos deuses. Nunca teremos características plenas de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. As obras de salvação, de comunhão, de estabelecer a comunhão com Deus, de criar, ela é de Deus. Mas na oração de Jesus, de forma muito curiosa, eu e você somos chamados a estar nesta comunhão. Nesta manhã que nós estudamos, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, a gente precisa, por ser um estudo bíblico, mais tarde nós vamos fazer uma mensagem exegética, nem tão profunda assim, mas claro que para levar salvação para sua casa, transformação para sua vida. Mas nessa manhã de domingo, a gente faz esse estudo bíblico como se estivéssemos na escola bíblica dominical. Eu quero desafiar você a pensar nessa forma que você está tentando encontrar comunhão com Deus. Nós já entendemos essa realidade de comunhão da Trindade. Você entendeu isso? O que é a Trindade? É Deus que se revela
na evidência desta pericorese, desta brincadeira de criança de roda, entrando em evidência através da criação de Deus Pai. Depois, Deus Pai entra na roda, né, brincando, e quem entra em evidência nesta roda, né, no centro ali, é Jesus Cristo trazendo salvação. Depois Jesus Cristo sai e envia o Espírito Santo no centro dessa roda. Nós estamos nessa realidade hoje. Mas essa trindade, esse Pai, Filho e Espírito Santo, ele quer nos inserir nesta roda. Então, nesta roda que eles estão girando aqui, trazendo, o Espírito Santo está em evidência, a partir de Jesus Cristo, nós entramos nesta comunhão e nós começamos a participar dessa roda, dessa brincadeira, dessa comunhão de Deus com a vida. Jesus Cristo faz essa oração. Mas, para isso, eu e você precisamos deixar o Espírito Santo moldar a nossa vida para que a gente seja inserido. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e quiseram uma relação com ele, mudaram de vida, tiveram suas vidas transformadas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Começa a fazer sentido versículos como esse, quando nós entendemos essa comunhão divina, que nós precisamos entrar nesse eixo que é eterno. Esse eixo eterno de comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo foi estabelecido antes do mundo ser formado. Continua neste tempo que estamos vivendo aqui. E ela será eterna e continuará eterna quando nós passarmos dessa vida para outra. Mas nós estaremos inseridos desde já. Nós não entraremos em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo só quando nós rompermos dessa carne aqui e formos para a eternidade nas moradas do Altíssimo. Jesus Cristo, quando veio e habitou entre nós, ele continuava nessa comunhão. O Espírito Santo que habita em nós, ele não deixou de estar em comunhão, ele continua nessa comunhão. Nós que estamos aqui, nós precisamos já entrar nesse eixo de comunhão, com responsabilidade de quem somos, entendendo a nossa identidade de filho, de servos, mas também colocando a nossa santidade a serviço de Deus. Nós somos separados desse mundo, embora estejamos nele. O texto vai nos ensinar isso. Embora somos desse tempo, embora nós estejamos passando as aflições desse tempo, mas nós estamos nessa comunhão com Deus. Muitas coisas tentam nos tirar dessa comunhão. Pecado, a ira, a nossa idolatria, quando nós colocamos o poder acima de qualquer outra coisa, quando nós queremos colocar em evidência os nossos desejos, quando nós deixamos esfriar essa comunhão, nós não queremos estar em comunhão com Deus e nós colocamos os nossos pecados que vão entrando de forma pequena, singela, e daqui a pouco nos tomam e nos puxam daqui. A gente já não tem mais alegria de estar aqui, a gente já não tem mais a sensibilidade que nós estamos nessa comunhão. Imagina um Deus santo que se revela na sua santidade, de mãos dadas com um ser humano que peca. Eu e você pecamos o tempo inteiro. E se nós não temos mais alegria de estar pecando, Deus ele nos toma na mão e diz assim: vem, meu filho, aprenda a estar comigo em comunhão. Eu te dou vida, eu te dou salvação, eu te dou vida eterna. Eu cuido de você, mas você precisa estar em comunhão comigo o tempo inteiro. Esse cuidado que Deus tem comigo e com você é para que a gente entenda esta natureza de comunhão de ser a igreja. Nós somos representantes de algo que é muito mais profundo, extremamente mais profundo do que um prédio de 4 paredes, de uma prestação de relatório mensal. É muito mais que isso. Quando eu e você somos chamados a ser a igreja, nós entramos nesse eixo de comunhão eterna. Que responsabilidade recai sobre você? Que responsabilidade recai sobre mim? Mas essa foi a oração de Jesus. Se Jesus faz essa oração, esse pedido ao Pai, olhando para os seus discípulos, olhando para a multidão, ele sendo Deus, ele percebe, é possível que esse meu querido irmão, ele esteja em comunhão conosco, Pai. Por isso, permita que ele esteja conosco em comunhão. Assim como o Senhor se revela a mim, assim como eu estou em comunhão com o Senhor, que eles também estejam em comunhão conosco. Queridos, isso é muito profundo, isso dá o tom para sermos a igreja do Senhor. A Igreja Batista na Paulicéia, ela precisa entender isso. Os irmãos que estão conosco aqui, que fazem parte de outra igreja, você precisa entender isso.
Deus nos chama em comunhão, para a comunhão, para estarmos de forma plena com Ele, de forma eterna com Ele. Essa comunhão, ela começa agora e ela vai ser plena na eternidade. Ela vai alcançar os seus maiores patamares na eternidade, na vida eterna, quando nós alcançarmos esse ambiente de adoração, quando tivermos um corpo glorificado, exaltando a Deus eternamente. Mas isso que viveremos lá, ele é reflexo da comunhão que nós vivemos hoje. Se você hoje, nessa manhã, entende que não está em plena comunhão com Deus por causa dos seus pecados, saiba que nós temos um Deus que te ama, que quer estar em comunhão com você, que já orou por você antes mesmo de você estar aqui. Pai, eu peço por aqueles que ainda vão crer em mim. Jesus te insere nesta oração. Jesus sabe que você teria as suas dificuldades, você teria as suas fragilidades, os seus vícios, os seus pecados de estimação, mas, olha, Ele quer que isso seja transformado quando você quiser, quando você entender que você agora está em comunhão com a Trindade divina, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que você agora pertence ao seu corpo. Nós somos a igreja, nós somos parte do corpo de Cristo. E nós precisamos entrar nessa atmosfera de santidade. Pai, eu estou no mundo, eu tenho as dificuldades do mundo, mas eu não pertenço a ele. Pai, me livre do maligno. Eu não quero estar em comunhão com o maligno, mesmo que eu tenha as minhas fragilidades. Pela sua graça, o Senhor me acolhe nesta comunhão. A partir da sua criação, a partir da sua salvação e a partir da minha confissão de pecados, a partir do consolo do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, você está na atmosfera de comunhão de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Quando Deus fala com você de forma direta, assim, é porque você está em comunhão com Ele. Quando você percebe o mover de Deus à sua volta, é porque o Espírito Santo ele está falando ao seu coração. No dia que você colocou a sua vida à disposição e você sentiu o Espírito Santo tocar na sua vida, de forma que você entrega a sua vida para Ele, você está sendo atraído por esta pericorese, por esta comunhão, por essa brincadeira de roda. Os irmãos que estão acompanhando nossa mensagem desde o início entendem essa questão da pericorese. Deus está em comunhão a todo tempo e nós somos atraídos para essa comunhão divina através da salvação. Isso só foi possível porque Deus estava em comunhão aqui. Havia um véu que nos separava e nós estávamos aqui vivendo a nossa vida. Jesus Cristo ele rompe esse véu e agora, a partir de Jesus Cristo, nós somos atraídos a viver essa comunhão. Essa ilustração é para você perceber como você é importante no reino de Deus. Se Deus investiu a salvação na sua vida, é porque você tem dons, talentos, serviços. Deus te ama e quer você em comunhão com Ele. Nessa manhã, eu não sei como é que está a sua comunhão com Deus. Nesse distanciamento físico da igreja, talvez você esteja se sentindo frio, desanimado. Esse Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A comunhão que ele estabelece com ele mesmo e nos traz para dentro dessa comunhão, ela não se limita às quatro paredes. Você, onde você estiver agora, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ele quer resgatar essa comunhão com você. Através da oração, através da leitura da palavra, através desse cuidado, dessas respostas que ele mesmo dá ao seu coração. Essa palavra de alerta para a sua vida, essa exortação bíblica, é para trazer você para perto. É porque o Espírito Santo fala com você. É porque Deus ele quer tratar a sua vida. É porque Jesus Cristo morreu por você. Se nessa manhã você se entende frio nessa comunhão com Deus, se você se sente frio como igreja do Senhor, ou se você ainda não percebeu que Deus quer essa comunhão com você, nesta manhã, clame a esse Espírito Santo em nome de Jesus. Clame a Deus Pai. Clame a Deus Espírito Santo, Jesus Cristo também, o Senhor, para que Ele te receba nesta pericorese, nesta roda, e você faça parte dessa comunhão divina, que vai se desdobrar na eternidade, mas que começa agora. Você é a igreja, corpo santo do Senhor. Nós precisamos deixar algumas coisas de lado. E Deus ele quer falar ao seu coração. Essas coisas precisam ficar de lado, para que essa comunhão ela seja plena. Mas você precisa se desprender dessas coisas hoje mesmo. E você fará isso em nome de Jesus através de uma oração. E eu quero orar por você. Se você entende que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração nessa manhã, você crê nisso? Amém?
Você crê que o Espírito Santo está falando ao seu coração, que você precisa estar de forma plena nessa comunhão, nesse estudo bíblico, nesta manhã? Você entende o que é a comunhão de Deus? Você entende agora o que é a Trindade? Você entende essa evidência de Deus Pai na criação? Sai, volta para a roda, traz em evidência Jesus Cristo para a salvação. Jesus Cristo sai, volta para a roda, traz o Espírito Santo para o centro dessa roda, em evidência na sua obra. E hoje o Espírito Santo está aqui, trazendo a gente para essa comunhão com Ele mesmo, através da salvação em Cristo Jesus, a partir da comunhão com a sua igreja, com o seu corpo. Só é possível estarmos nessa roda, porque nós somos o corpo de Cristo, inseridos nessa natureza divina, porque nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Que nesta manhã você seja renovado pelo Espírito Santo de Deus, para ser o corpo vivo, atuante de Jesus Cristo nesse tempo. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã pela tua palavra, Senhor, por esse estudo bíblico que nos traz à tona a realidade da comunhão contigo, nos alerta a sermos a igreja do Senhor, estabelece um contato novamente com esta natureza, como nós falamos nessa manhã da pericorese, nesse termo teológico, Pai, mas que nos ensina esta relação que o Senhor tem consigo mesmo, desde a eternidade, desde a formação do mundo. O Senhor já estava em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, Deus. O Senhor vive esta comunhão desde a eternidade. E esta comunhão eterna, a partir desta comunhão interna, nós somos atraídos pela sua graça a participar. A oração de Jesus, ela nos traz para esta comunhão. E por vezes, Pai, nós somos distanciados desta comunhão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por escolhermos, Pai, nos virar para o Senhor, do Senhor, e viver a nossa natureza pecaminosa, as nossas falhas. Mas nós somos a tua igreja, e o Senhor, através do Espírito Santo, a partir da tua palavra, desta iluminação bíblica, o Senhor nos atrai novamente para o centro da tua vontade, para que alcancemos a estrutura de varão perfeito. E só será assim pela tua graça, pela tua misericórdia, que é o que nos atrai nesta manhã, nesta palavra. Pai, muito obrigado por falar ao nosso coração, e a gente percebe que o Senhor tem falado conosco. E se o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos atraído para o centro da tua vontade para esta comunhão. Que nesta manhã, em nome de Jesus, aquele que nos ouve, Pai, aquele que está prestando culto a Ti, e que tem a acessibilidade do Espírito Santo, tenha o desejo de entrar nesta comunhão contigo. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa as nossas fragilidades, as nossas falhas. Nós nos igualamos como seres humanos, porque nós somos pecadores e falhos. Mas o Senhor tem tratado a nossa vida. O Senhor tem misericórdia do nosso coração. Muito obrigado por carregar esse peso para nós. Sozinho, Pai, nós não conseguiríamos. Nós não somos suficientes a isso. Mas o Senhor tem nos amado de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho, colocando Ele em evidência nessa comunhão, para nos dar vida, vida abundante, para que a gente não morresse, mas tivéssemos a vida eterna. E nós queremos essa vida eterna, Pai, pela Tua graça. Muito obrigado por nos amar. Muito obrigado por tratar o nosso coração nesta manhã e nos ensinar a ser a Tua igreja a partir da comunhão divina. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesta manhã de domingo, que em nome de Jesus você entenda essa necessidade de ser a igreja de Jesus Cristo. Que essa palavra ela entre no seu coração, ela faça morada e que você entenda que você está em comunhão com Deus. Que você precisa estar nesse ciclo de comunhão, em santidade, buscando a palavra do Senhor, em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, meditando na tua palavra dia e noite, e que essa comunhão seja estabelecida pela oração. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando esse momento de celebração aqui, e os nossos irmãos estão conosco aqui, né? Graças a Deus, chegamos a esse fim de culto com os nossos irmãos que estão aqui, né? E a gente louva a Deus pelos irmãos que estão aqui conosco, cultuando conosco. Hoje pela manhã, irmão Márcio, acredito, não sei, talvez irmão Celso ou Francisco, também estiveram ali na igreja, né?
acompanhando os irmãos que foram entregar os seus dízimos, ofertas, né? Aqueles que não têm feito por depósito, aqueles que foram ali entregar também a sua cesta básica, o quilo de alimento, para abençoar as famílias, para abençoar as vidas. Que Deus abençoe esses nossos irmãos, os desprendimentos deles. Irmão Juarez tem nos abençoado muito, irmão Tião, né? Irmã Raquel, os irmãos que estão ali trabalhando na Kombi da igreja durante a semana, demandas, estão se cuidando, colocando máscara, sempre higienizando ali a Kombi, quem está à volta, mas nós temos avançado como igreja, os nossos irmãos, Deus seja louvado pelo serviço cristão que cada irmão tem prestado o reino do Senhor através da Igreja Batista na Pauliceia. Muitos irmãos nos abençoando de muitas formas no dia a dia, abençoando o reino de Deus, servindo a Igreja do Senhor. Então, eu quero orar nesse momento, encerrando esse momento de culto, mas agradecer a Deus pela sua vida, por cada irmão que tem entrado. Os irmãos sabem, nós estamos em obra ali na igreja, né? Essa semana eu fiz um post no Facebook e no Instagram, né? Nas nossas mídias sociais, falando que Deus está preocupado com o nosso coração, né? Se nós somos a morada do Espírito Santo, mas aquele templo ali, aquele espaço, a nossa sede, quando nós voltarmos já não será a mesma mesmo, né? Nós estamos lá pintando, fazendo manutenção, corrigindo as falhas ali de infiltrações que nós temos. Então, não será a mesma, mas o Senhor está preocupado principalmente com o nosso coração. Então, o nosso templo ali, a nossa sede está de cabeça para baixo, obra acontecendo ali, coisas de manutenção que nós tínhamos que já fazer, mas por estarmos toda semana ali cultuando, os irmãos ali dentro do templo, a gente não conseguia fazer, mas neste tempo em que nós estamos nas nossas casas, é um tempo propício, estamos aproveitando a oportunidade para fazer manutenções que precisaríamos tirar os irmãos de dentro do templo durante 1 mês e meio, aproximadamente, para fazer, mas como estamos em casa, nós estamos com mais tranquilidade fazendo lá. Então, os nossos irmãos têm cooperado para isso, nos abençoado, abrindo, fechando a igreja. Temos aí uma escalinha, né, para abrir, para fechar a igreja, para os profissionais entrarem e saírem. Então, que Deus abençoe cada irmão que tem levado os nossos irmãos para tratamentos, buscando, entregando cestas básicas. Irmãos, a igreja está aberta, né? A igreja está aberta, abençoando. A gente não tem feito aglomerações, nós temos nos privado quanto a isso. A gente alerta os irmãos que estão aqui nos acompanhando. Cada irmão tem a sua necessidade, os que precisam sair, os que precisam abrir seus comércios, mas evitem as aglomerações, tenham cuidado. Até onde nós acompanhamos, a partir de amanhã, comércios estarão abertos, shoppings estarão abertos aqui na nossa cidade, mas sempre alertando os irmãos. A nossa cidade é a segunda maior no estado com os índices de coronavírus. Então, os hospitais estão lotados. Nós temos acompanhado alguns irmãos que têm precisado e nós temos percebido que os leitos estão escassos. As coisas não estão muito fáceis na nossa cidade. Então, por favor, meus irmãos, tenham cuidado. Nós não vamos reabrir a igreja agora, pelo menos até o final de junho para julho. Nós não abriremos agora pela nossa obra e por perceber ainda que os índices de coronavírus não começaram nem a baixar ainda, estão ainda numa crescente, então privando você, cuidando da sua vida de verdade. A gente, como igreja do Senhor, a gente percebe que nós não precisamos definitivamente do templo. O templo é um espaço para a igreja ser referência na nossa cidade, para acolher pessoas e para o nosso culto coletivo. Mas nós temos feito isso por aqui. Por aqui não substitui a nossa comunhão ali no templo. Nós estamos ansiosos, com muito desejo de voltar, mas há um tempo para cada coisa, para cada propósito. Então, nós estamos com muito zelo, cuidando da tua integridade física, da sua vida. Nós não passaremos etapas, nós não pularemos etapas, nós vamos devagar. Graças a Deus, a nossa igreja tem tido um volume muito grande de pessoas, entre 300 e 400 pessoas todo domingo, antes de fecharmos ali. Então, se a gente anuncia, a gente vai ter uma aglomeração de 300 pessoas, quem sabe, 400 pessoas ali dentro, e a gente não quer que pessoas, talvez assintomáticas, sem saber que estão com alguma dificuldade, estejam contaminando outras pessoas. Então, um passo de cada vez, continuamos orando um pelos outros, cuidando um dos outros, mas chegará o nosso tempo de voltar às nossas atividades. Mas você, nesta semana, esteja atento aos seus afazeres, aquilo que você precisa fazer, sabendo que a nossa cidade voltará aí a algumas atividades. Que Deus cuide de você, mas que você também tenha a sua consciência de sociedade e para com a sua saúde e família também. Então, nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus
pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, agradecendo a Deus pelos irmãos que têm nos abençoado. Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui passados de despertamento bíblico, de estudo bíblico, de oração, de louvor ao teu nome, de comunhão. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida da nossa igreja. Muito obrigado pelos nossos irmãos que têm nos abençoado semana após semana, os nossos irmãos diáconos, todos os que têm, Pai, de verdade, abraçado a causa, os nossos irmãos que trabalham na Combo da igreja, que têm, Pai, grandemente nos abençoado. O Senhor sabe cada um, o Senhor conhece cada um, os irmãos da diretoria estatutária da igreja, outros irmãos membros da igreja que têm cooperado de forma fenomenal, coisa que só o Senhor mesmo pode fazer na vida da igreja. Nós queremos te louvar pela vida dos nossos irmãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor mesmo recompense cada um conforme a tua vontade, que o Senhor guarde sua saúde, guarde a família de cada um, guarde a nossa igreja, nos nossos afazeres semanais, abençoe e guarde a nossa cidade, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, em nome de Jesus, Senhor, que possamos contemplar os índices de coronavírus caindo, as mortes sendo minimizadas, diminuídas, Senhor, em nome de Jesus, que esse mal cesse, Pai, sobre as nossas vidas, sobre o mundo, que as atividades voltem ao normal. Mas nós sabemos que há um tempo para cada propósito, para cada coisa no céu e na terra, que as coisas que estão acontecendo aqui, Pai, passe, mas conforme o teu tempo, que a gente entenda isso como igreja do Senhor e tenhamos esta responsabilidade diante da nossa família, diante da nossa vida, diante da nossa igreja. Nós te louvamos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Quero desafiar você nesta noite a estar conosco às 19 horas, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje, à noite, a irmã Tayane estará louvando ao Senhor. Ela é membro da Igreja Batista Atitude. Ela estará louvando ao Senhor conosco. O irmão Rodolfo, que é amigo dela, convidou para que ela esteja aqui conosco. A irmã Rodolfo, nessa manhã, ministrou um louvor. Hoje à noite, a irmã Tayane estará nos abençoando, nos facilitando a adoração. Então, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Hoje, às 19 horas, estaremos juntos. Quero ver os irmãos que ainda estão conosco aqui. Que alegria ter os nossos irmãos aqui conosco. As nossas irmãs Cláudias, quase todas aqui conosco simultaneamente. Que Deus abençoe cada irmão. A Cláudia Anjo sempre coloca aí os versículos, que a gente compartilha aqui, facilitando para você que não está em posse da Bíblia. Deus abençoe, Cláudia, obrigado por nos ajudar. Uma bela, transmita o nosso abraço para as irmãs do Ágape, que participaram conosco aqui nessa manhã, cada uma de forma especial. Irmã Marinalva, que Deus abençoe. A Bia está aqui com a gente, do Grupo Ágape também. Que Deus abençoe vocês. Irmã Aline, irmã Adriana, que Deus abençoe. Dimar colocou aula de teologia, Dimar? Você que é seminarista, Que Deus abençoe os nossos irmãos. Domingo de manhã, normalmente, a gente faz esse estudo bíblico. Então, que Deus abençoe cada vida. Hoje, a gente falando sobre a Trindade divina a partir da pericorese, nesse ensino de João Damasceno, que foi um pai da igreja, fez parte da patrística do primeiro século, dos primeiros séculos, Irmã Cláudia, Silene, irmã Cristiane, Deus abençoe. Marcão, Denise, família. Irmão Antônio acompanhando aqui. Irmão Antônio, que Deus abençoe vocês. Irmão Ilma, que saudade, irmão Ilma. Irmã Célia, que Deus abençoe. Muito bom ter você aqui conosco, minha irmã. Irmã Nilceia. Irmãos, olha, ontem irmã Nilceia e o pastor Henrique completaram 39 anos de casados. Que alegria. Deus abençoe os nossos irmãos. Hoje, estão fazendo 40 anos que o pastor Henrique conquistou a irmã Nilceia. Ontem eles fizeram 39 anos de casado, mas hoje 40 anos de namoro. Que Deus abençoe esse casal, pastores da nossa congregação Missão Batista em Copacabana. Irmão Celso, que Deus abençoe. Irmã Valdete, nossa secretária. Deus abençoe.
irmã Iracema, irmão Jorge Paixão, que alegria ter você aqui conosco, meu irmão, irmã Ângela, Conceição, Solanginha, que Deus abençoe. Um grande abraço, meus irmãos, sempre bom ter vocês aqui com a gente. Quem mais está aqui conosco? Paulo César, que Deus abençoe, meu querido. Bom ter você, família, aqui conosco. Irmã Dora, irmã Rosana, que Deus abençoe. Um abraço para a irmã Helena. Aparecida, Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus. Deus esteja contigo. Irmã Flávia, irmão Carlos fez aniversário essa semana também, né? Irmã Flávia, o povo vai fazendo aniversário assim, não manda bolo para a gente, nem por WhatsApp, né? Nem a foto do bolo esse pessoal manda para a gente. Eu estou de olho, tá certo. Meu aniversário é em agosto, em nome de Jesus a gente já vai estar lá, aí a gente come bolo junto, aí a gente tira essa saudade de comer bolo, né, com os irmãos. Irmão Luiz, que Deus abençoe. Mãe Edilza, que alegria ter a irmã conosco aqui, alegria mesmo ter a irmã conosco. Deus abençoe a Igreja Batista Central de Resende. O irmão faz muita falta aqui no nosso meio. Irmã Ana Martins, que Deus abençoe. Irmã Ana Martins, né, não é a nossa diaconisa Ana Martins, que com certeza está conosco também aqui, mas irmã Ana, né, que está chegando aí na nossa igreja também, com o irmão Paulo, né, que faz um bolo muito bonito. Compartilhei nesses dias o trabalho que ela faz ali com uma confeitaria, né, com bolo, uma coisa maravilhosa. Deus abençoe nossa irmã Ana. Irmã Miriam, minha sogra, que Deus abençoe, está acompanhando a gente aqui. Renatinha, conosco. Basílio e Ieda, maravilha. Nosso casal abençoado aqui também. Irmã Elisângela, que Deus abençoe. Manda um abraço para o Guilherme, para as meninas também. Pastor Marcos Navega, meu amigo, que Deus abençoe você, homem de Deus. Obrigado por estar aqui conosco também. Deus abençoe sua família. Irmã Lohane, um abraço. No Davi, no Francisco. Deus abençoe vocês. Deus dê um dia abençoado a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Irmã Dirlene, que Deus abençoe você também, anotando aí as nossas perguntas, nossas respostas do nosso quiz bíblico, né, que nós colocamos no início do culto. Nini, um abraço para o Aguinaldo, também, para toda a família. Pastor Biratã, sempre chegando no amém, né, Pastor Bira? Deus abençoe você, Margarete, toda a nossa Igreja Batista Central em Olavo Bilac, sempre no finalzinho chegando aqui, mas chegando, né? Que bom, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Dimar, um abraço para a Cláudia. Meus queridos, nós vamos encerrar, né, a nossa celebração aqui, a gente sempre tem feito isso aqui no finalzinho. Laís entrando aí agora, Deus abençoe Laís, em nome de Jesus. Quando voltar, irmão, as nossas atividades, eu tenho certeza que todos nós nos reuniremos para esse momento de adoração. Quem tem as suas igrejas, né, estarão nas suas igrejas, ali com seus pastores, mas aqueles que são membros da nossa igreja e esses que têm chegado, né, nesse momento de pandemia, que têm nos acompanhado aqui, sejam muito bem-vindos, que você acompanhe aqui as nossas celebrações e quando voltarmos às nossas atividades, eu tenho certeza que você vai ter o prazer, vai ter o desejo, com certeza, de estar conosco ali nas nossas atividades. Então, que Deus abençoe o seu dia. Mais tarde estaremos juntos às 19 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço, irmãos. Até mais tarde às 19 horas. Lembrando a nossa foto, #BP Igreja Sou Eu. Mande para mim e publique também no Facebook, nas nossas redes sociais. Deus abençoe. Um grande abraço.